uma pergunta bem introdutória mesmo. O Gilberto Freire, né, que acaba sendo referência para muitas pesquisas sobre o tema que a gente vai tratar aqui hoje, retrata as relações sociais entre brancos e negros no Brasil. E esse autor mostra em sua obra que as mulheres negras geralmente eram escravas, domésticas, amas de leite dos filhos brancos de seus senhores, além de serem usadas como objeto sexual e, assim, muitas vezes eram estupradas, né? Isso é uma realidade constatada, comprovada. E nessa época, pode-se dizer que houve uma institucionalização até do racismo a partir da ciência com base na eugenização. Além disso, esse contexto histórico carrega suas heranças até hoje. Então, para começar, como que vocês descreveriam a vida da mulher negra atualmente? Ah, quem É uma começa? grande É uma grande pergunta. pergunta, sim. eh, Vamos lá, né. Eu acho que, assim, é muito interessante a gente pensar Gilberto Freire, porque eu acho que hoje Gilberto Freire, ele é colocado em perspectiva, né, nos estudos mais recentes sobre relações étnico-raciais. O Gilberto Freire, ele foi aluno de Franz Boas, né, acho que Franz Boas, gente, posso estar errada com o nome, deixa eu só ver aqui. É Franz Boas mesmo, não, os antropólogos não me matem. O Boas, ele foi basicamente o cara que fundou uma escola da antropologia, que é a escola culturalista. Então, esse determinismo biológico, né, que até então acho que era mais comum nas ciências, que até não tinham muitas divisões, eles começam a perceber o quanto a cultura, ela também influencia no modo que as pessoas se socializam. E Gilberto Freire, sendo um aluno da antropologia culturalista, ele começa a discutir essa questão das relações raciais no Brasil. Mas ainda numa perspectiva muito que a grande crítica ao Gilberto Freire é a romantização. Embora ele descreva, né, acho que a frase mais, emblemática desse livro e que é muito dura para as mulheres negras ouvirem, é que as mulheres brancas eram para casar, as morenas para namorar e as negras retintas para trabalhar, né. Essa é uma das frases mais duras que as mulheres negras, escutaram, assim, a partir do entendimento dele, de um homem branco, né, da sociedade e das relações sociais negras. Então, as grandes críticas que ele vai ouvindo é justamente isso, que ele parece propor que houve um momento de escravização e de sofrimento, mas que posteriormente essas tensões foram se apaziguando. E aí ele é um dos fundadores do pensamento da democracia racial. Né, então, a partir da sua provocação, né, eu falo assim: o que é ser mulher negra no Brasil, né? Ser mulher negra no Brasil é estar na base de uma sociedade que não fez as pazes com o passado. Então a gente, eu acho que muito importante ainda, sobretudo nós, né, que estamos no contexto evangélico, sou presbiteriana, não sou batista, mas acho que eh, a gente participa dessa mesma fé, dessa mesma dessa mesma espiritualidade, né. Então, nos meus estudos sobre, relações raciais e gênero, o que eu tenho percebido é que, enquanto igreja, né, eu vou falar depois de uma mulher evangélica, eu quero ser uma mulher negra evangélica, né, porque eu acho que, primeiro, as experiências de mulheres negras são múltiplas. Eu aqui não posso falar da experiência de uma mulher negra de terreiro, por exemplo, ou não posso falar da experiência de uma mulher negra católica, ou Uhum. não posso falar da experiência de uma mulher negra sem religião. Eu acho sempre importante colocar que eu sou uma mulher negra, que está no doutorado, que, os meus pais conseguiram possibilitar para mim o estudo com muito sofrimento, aquela coisa de família pobre, mas eu acessei o estudo, fiz universidade pública. Então, eu acho que é importante a gente demarcar isso, né. E eu acredito que nós, enquanto igreja, né, eu acho a gente precisa, em primeiro lugar, pensar que enquanto nós não assumirmos que nós temos culpa, e eu não tô falando nós individualmente, nem pessoas brancas individualmente, mas a instituição, igreja, tem culpa no que aconteceu nos 300 anos de escravização do Brasil, a gente nunca vai poder ter uma experiência plena de ser mulher negra com dignidade. A gente sempre vai ter essa experiência de ser uma pessoa de segunda categoria, porque a gente releva coisas que nos afetam até hoje, né. Então, quando você pensa que eu na universidade, né, e aí já passo a bola para Denise, eu na universidade sou doutoranda e não que isso seja muito melhor que outras pessoas que têm outras profissões e outros exercícios, tal, mas as pessoas me confundem constantemente com copeira,
com faxineira. Então, ser mulher negra no Brasil, numa sociedade que não fez as pazes com o passado, que não pediu perdão pelos seus pecados, no caso de nós evangélicos e cristãos, e que não tem políticas reparatórias efetivas, que são políticas reparatórias ainda muito pequenas perto da reparação que a gente precisa, é ser uma pessoa que o tempo inteiro vai ser colocada numa outra categoria. E isso dentro da igreja reflete muito, assim, né? Porque por mais que a gente entenda que todos nós somos filhos de Deus, que todos nós somos amados, que Jesus morreu por todos nós, inevitavelmente quem limpa o banheiro, na maioria das vezes, são as mulheres negras, quem é o porteiro, a maioria das vezes são as mulheres negras são as que menos são ordenadas ao pastorado, nas igrejas que ordenam, muitas igrejas nem ordenam mulheres, né? Então a gente nem entra nesse mérito, mas nas que ordenam, as mulheres negras são em número muito menor. Então, geralmente, as mulheres negras estão na área de serviço da igreja, raramente nós estamos na área de educação. E quando estamos na área de educação, é na educação infantil, que a igreja também não valoriza como deveria valorizar. Então, todo esse universo do cuidado, ele está muito presente na vida das mulheres negras dentro da igreja e fora. Então, babá, cozinheira, faxineira, por quê? Se hoje a gente tem a maioria das mulheres, seja dentro da igreja ou em outros lugares, que fazem esses serviços mal remunerados ou muitas vezes nem remunerados, é uma relação direta com a escravização. Então, as mulheres mucamas, hoje, elas não têm esse nome, mas são as empregadas domésticas, que são mal pagas, são as faxineiras, que são mal pagas, as diaristas, as babás. E dentro da igreja isso se reproduz, porque a igreja é sociedade. Então, geralmente, as mulheres negras dentro da igreja, sobretudo as que não tiveram acesso à educação, elas nunca são colocadas naquele lugar de poder ensinar a sua experiência em relação sua espiritualidade, o seu conhecimento sobre Bíblia, o seu conhecimento sobre Deus. Esses conhecimentos nunca são valorizados. É valorizado, nossa, ela faz uma feijoada ótima. Nossa, ela cozinha muito bem, a comida dela é ótima, a tia fulana, a tia Beltrana. Mas o quanto isso também não desumaniza outras áreas que essa mulher também tem, né? Então, eu acho que ser mulher negra no Brasil hoje é estar constantemente brigando com um passado que reflete ainda hoje e que não foi feitas as pazes, não foi pedido perdão, não foi feita a reparação, né? Então, enquanto isso não for feito, a gente ainda não vai ser visto integralmente como pessoas e como cidadãos brasileiros, como membresia da igreja. A gente sempre vai estar colocado nesse lugar aí de segunda categoria ou de menos importância, né?